Live aqui, tá? Boa noite, boa noite, boa noite, gente! Coisa boa! Mais uma noite de live. Pessoal aqui que tá no Encantadores, gente, vamos passar aqui para o Bruno Trevisan Rosa, que a live será aqui, tá? Será no Bruno Trevisan Rosa, então quem tiver no Encantadores pode passar para cá que nós vamos ter o prazer hoje de receber diretamente da Espanha, minha amiga doutora Catarina Lavini, que vai estar falando com a gente aqui hoje sobre como andam as coisas, né, nesse início de retorno lá na Espanha. O pessoal que está entrando no Encantadores vai lá para o Bruno Trevisan Rosa, que vai ser lá que vai acontecer. Doutora Catarina está entrando. Pronto, entrou. Tudo bom, Bruno? Tudo Dá bom, para me ouvir cara? direito? Estamos ouvindo aqui perfeitamente. Você está me ouvindo bem aí também? Tô te ouvindo bastante bem. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, Cata. Queria, em primeiro lugar, te agradecer, tá? Acima de tudo, de você ter aceito o convite, de poder compartilhar um pouco da sua história, de como andam as coisas, né, por aí, acima de tudo. Saber, acima de tudo, como andam as coisas. E tá todo mundo muito ansioso, tá? Para poder saber de muita coisa aí que você tem para compartilhar com a gente. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer acima de tudo e saber como é que estão as coisas aí. Estão todos bem? Fábio, os meninos, estão todos bem por aí? Tá tudo bem. Para agradecer a você. Você sabe que eu sou bastante, na verdade, eu só aceitei porque você, porque eu sou Eu sei bastante disso. tímida para essas coisas. E graças a Deus tá tudo bem. O Fábio tá bem, os meninos se adaptando a uma nova realidade, uma maneira de viver diferente, uma maneira de viver um pouco mais com precauções e com cuidados, mas dentro, a gente já está na fase 3. Eu não sei se vocês são conscientes, aqui o governo estabeleceu etapas de abertura para você ir se movimentando devagarzinho. Então, a gente começou da fase 0, contando com a fase 0, 1, 2, e hoje a gente iniciou a fase 3, né? Então, já é uma fase já bastante mais agradável. A gente passamos por uma etapa bastante dura e agora já vai um pouquinho mais suave, pelo menos. Maravilha, maravilha. Cata, em primeiro lugar, sim, né, eu acho que você falou aí pertinente. Eu acho que a gente vai querer saber um pouquinho de tudo que vem acontecendo. Eu falo, logicamente, os países são muito diferentes, mas eu acredito que a gente tem muito a aprender um com o outro, né? Tanto de um lado quanto de outro. E pelo fato, né, de alguns países terem passado, né, mais cedo por esse processo, eu acho que serve muito de aprendizado para nós todos, né? Porque eu acho que independe de questão social, econômica, todos passaram por alguma dificuldade, uns mais e outros menos, Claro. outros menos, né? E eu acho que isso é o mais importante. E a gente tem feito esse trabalho, nosso principal objetivo é ouvir da gente, de profissionais de saúde, né, que estão trabalhando em diversos países. A gente teve a oportunidade de conhecer, de falar com mais de 10 países diferentes, né, pessoas de mais de 10 países diferentes. E foi muito legal, porque a abordagem vinda de pessoas que estão vivenciando isso em estágios diferentes faz com que a gente possa se planejar com pessoas que estão falando de forma mais imparcial. A gente sabe que, logicamente, está tudo muito confuso nesse momento, e a gente ouvir esse momento, pessoas que estão passando por etapas diferentes, eu acho que clareia e facilita muito para a gente, né? Mas para a gente começar, e a Cata falou, né, ela é um pouco tímida desse meio, mas assim, ela tem uma abordagem, a forma de falar é super extrovertida, então certeza que, na verdade, ela vai tirar de letra, porque além do conhecimento e tudo que ela está vivendo lá, ela é uma simpatia em pessoa em tudo que ela fala, em tudo que ela faz. Você que é. Eu Cata, estou nas suas mãos. Ó, já tem gente entrando aí, ó. Vanessa Canguçu aí tá entrando, amiga sua. Vai ter gente. Vai ser bom que nesses momentos a gente rever muita gente, viu, Cata? É muito legal que a gente rever muita gente que tá até ansioso para ouvir a sua voz e ver a sua carinha aqui na live. E esse ano era meu ano de ir pro Brasil. Eu tô aqui um pouco com o coração partido, porque justo o ano que eu já tinha tudo comprado, tudo organizado para ver minha família, minhas amigas, que também fazem parte de minha família. E com muita saudade, e pelo menos é uma maneira de eu estar mais pertinho de vocês. Isso, já tem várias aqui, você vai poder se comunicar com elas, né? Eu acho que o Oswaldo aí falando, o Oswaldo também tá entrando. Meu primo.
tá aí junto. Para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Eu acho que fala um pouquinho da sua história, né? Desde a formação. A Catarina hoje ela é dentista na Espanha, na verdade. Ela mora em Valência, na Espanha. Mas fala um pouco da sua história, né? De como começou no Brasil até a sua ida para a Espanha, que eu acho que para a gente começar o engajamento e entender o porquê e tudo que você passou nesse período. É uma história, fazendo uma história muito longa, curtinha. Sim. Eu sou formada pela UFBA, sou UFBA 100%. Estudei, me formei em 2004. Também participei um pouquinho da Baiana, porque fui monitora da Baiana com o professor Guilherme, que me convidou para poder estar lá junto. Então, eu também conhecia muita gente da Baiana, professora Rosa, Paulo, Rocha, e conhecia muita gente também. E me formei, fiz a especialização na ABO de prótese dentária, com Paulo Rocha, com Luciano Castellucci. Nesse momento eles trabalhavam juntos. E a gente terminei em 2008. E em 2008, Fábio, meu marido, foi convidado para poder passar um ano na Espanha, porque ele veio com o projeto dele junto de reprodução assistida junto com o IVE. Nesse momento, a gente já tinha 2 filhos, eu estava grávida, e eu nem pensei em homologar meu título, nem nada. Eu vinha para passar um ano, simplesmente. Eu nunca pensei em viver fora do Brasil. Para mim, Salvador era a melhor cidade do mundo, e quem quisesse morar fora de Salvador estava louco, e não tinha nenhum sentido você querer viver fora de Salvador. Você nunca tinha morado fora até então, né, Cátia? Eu tinha morado nos Estados Unidos, mas de estudante. Eu fui nos Estados Unidos, morei um ano nos Estados Unidos de intercâmbio. Sim. Mas assim, minha cidade é Salvador. Se você perguntar, Cátia, de onde você é? Eu sou de Salvador. Sou de Salvador, é a minha cidade. Perfeito. Tenho verdadeira paixão pelo cheiro, pelas cores, pela gente, tudo. Para mim, Salvador não tem comparação. Vim para cá, e Valência também é outra cidade apaixonante. É linda demais, uma cidade também de cores muito fortes como Salvador, de culinária muito forte como a Salvador também é. Tem uma festa popular como Salvador tem, que é as Faias. Então, ela tem muitas similaridades com Salvador. Então, fez com que eu e Fábio nos sentíssemos, de certa forma, muito fácil de a gente se adaptar aqui. Então, a gente veio porque Fábio ia fazer uma formação. Essa formação foi se alongando, foi demorando cada vez mais. E surgiu a proposta dele trabalhar definitivamente aqui. Então, eu comecei a mover os meus papéis e, por sorte ou por destino, que normalmente as pessoas têm muita dificuldade de conseguir esse título, eu consegui de uma maneira relativamente rápida, porque eu sou um pouco inquieta. Você corre atrás das coisas, cara. Você corre atrás das coisas. Menina retada então, do nada. Corre mesmo. Eu fui no ministério, eles me perguntaram se eu tinha 2 maneiras de fazer. Era fazer a prova e a outra era voltar a estudar. Como eu já estava grávida do meu 3º filho, de Letícia, eu falei assim, não, eu prefiro fazer as provas. Eu dormi em cima do livro, em cima da barriga. Exatamente. Dormia, mas com 3 filhos, hein? Com 3 filhos, Letícia... Não, já estava com o 3º? Não, já estava Letícia. Já estava no 3º. Né? Para homologar o título, já estava no 3º. Já estava com Letícia. Então, eu recebi o título espanhol de dentista em 2011. Em 2011, quando eu tive Letícia, foi quando eu comecei como daqui. E em 2012, eu fiz uma entrevista para trabalhar na Universidade Cardenal Herrera. E comecei minha outra paixão, além de ser dentista, que é ser professora. E comecei na faculdade, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muitíssimo dentro da universidade. Você começou na universidade, Cátia, antes de atuar como profissional aí na Espanha, não foi? Sim, no caso? sim. Eu comecei aqui na Espanha, eu comecei como professora universitária. Fiz o mestrado de Ciências Odontológicas na pública daqui, que é a Universidade de Valência. E daí eu
fui professora responsável de preventiva, fui professora responsável de conservadora, fui professora responsável de prótese fixa, fui professora de introdução responsável fui coordenadora do curso da titulação. Mas faltava sujar os dedos de sangue. Eu não sei se você pode entender isso, mas chega um momento da sua vida que você realmente precisa botar a mão e meter a mãozinha lá e futucar, porque você fala tanto de algo que você é tão apaixonado e você não está trabalhando isso no seu dia a dia, enfim, você tem que fazer. Afinal de contas, você tem que fazer. Então, eu comecei a trabalhar com companheiros da universidade que me abriram as portas das clínicas deles. E eu decidi abrir minha clínica. Abri minha clínica e comecei a trabalhar entre a universidade e a minha clínica. Quando foi isso, Cata, que você abriu essa clínica? Em março de 2018. Perfeito. Ou seja, mais ou menos... 2 anos agora. Pouco mais de 2 anos e meio, quase, né? 2 anos e meio, mais ou menos. Perfeito. E é isso. E agora estou na minha clínica, trabalhando. Então, eu passei pelo processo tanto da universidade, quanto no processo de clínica com o coronavírus. Então, eu vi a transformação digital, que realmente foi uma remontar a todo o que é a docência, tanto como mãe de meus filhos, que você tem uma formação tradicional. Eu e Fábio, a gente preza pela formação tradicional de nossos filhos. Eles vão para uma escola muito parecida a que nós íamos em Salvador. Então, uma escola tradicional, de estudo tradicional. E apesar de ser uma escola bilíngue, mas uma escola tradicional. E, de repente... E eu que sou neurótica de que meus filhos não podem pegar no iPad de segunda a sexta-feira. Ninguém pode brincar de videogame de segunda a sexta-feira. De repente, tive que me adaptar que todas as aulas deles eram 4 vezes ao dia sentado diante de um computador assistindo aula com o professor. Então, eu acho que E você monitorando, né, Cata? Você monitorando os 3. Porque uma coisa era eles para a escola e eles estarem na presencial. Agora muda que você, além deles terem uma aula online, quem está acompanhando eles presencialmente, vocês, eu digo, você e Fábio, no caso, né? Exato. Não, e enquanto a gente está se adaptando à nova realidade eu, por exemplo, como professora, tive que readaptar o meu sistema pedagógico a online de uma manhã, de uma semana para outra. Então, eu tenho muito que agradecer meus alunos, porque realmente eu acho que o alunado, tanto do mundo inteiro, é uma capacidade elástica de adaptação e de paciência muito grande, porque o professor tendo que se reinventar e eles querendo aprender em uma profissão como a nossa, que é extremamente prática. É uma profissão que a gente tem que tocar para entender. Então, a gente... É realmente fantástico a capacidade que os alunos tiveram, que eu sou bastante grata a eles, porque eles realmente tiveram uma capacidade de imaginar o que eu estava dizendo. Então, eu falava, colocar o fio de retração na hora antes de implantar. E eles estarem ali, não é diferente de eu estar sentada numa cadeira, mostrando, fazendo, explicando, fazendo foto, mas que seja, uma situação bastante diferente. E a mesma coisa com as crianças, né? Com Léo, que está na 6ª série, Letícia, que está na 3ª série. Eu vi a dificuldade e a vontade, a ansiedade dos professores deles em tentando adaptar essa nova situação de ensinar a eles o conteúdo pedagógico que eles tinham para complementar o curso de uma maneira diferente. E eu acho que a gente avançamos 20 anos, né? Em 1 mês, 2 meses de confinamento, foi um crescimento impressionante no que é nesse sentido de você estar... não pode tocar no iPad entre segunda e sexta-feira,
Você tem que sentar 4 vezes ao dia diante do iPad, preste atenção no seu professor, que ele está te explicando, e depois você vai ter que fazer dever de casa e subir na plataforma. Então, foi uma mudança radical. A tecnologia que atrapalha, ela acabou sendo a única solução para o aprendizado, né? E focar naquele aprendizado sem atrapalhar foi o nosso grande desafio nesse momento, como professor e como aluno, né? Exato. E os webinários, que a gente terminou se formando através dos webinários, eu tinha um curso que eu tinha me organizado de cirurgia e terminou sendo completamente, eu assisti completamente online. E tantas coisas que a gente teve a oportunidade de aprender, né? Eu tive a oportunidade de assistir pessoas fantásticas através do meu celular grátis. Enquanto antes a gente gastava verdadeiras fortunas, né, para assistir certas pessoas, e eu acho que em termos de generosidade, em termos de solidariedade, a gente se uniu muito, os profissionais, tanto de saúde quanto de várias áreas, porque distribuiu de uma maneira muito democrática a informação e o conhecimento, de uma maneira muito bonita. E que a gente não via essa solidariedade antes. Né? A gente viu profissionais brilhantes distribuindo seu conhecimento de uma maneira totalmente completamente altruísta e generosa, sem ganhar nada em contra, simplesmente no seu tempo livre, sentado em sua casa, de muitas vezes pré-organizada e doando, né? E esse é um lado do ser humano que eu acho que é fantástico, a adaptação, a flexibilidade, a generosidade. Quando a gente precisa, a gente responde de uma maneira muito bonita. Perfeito, perfeito. E a mais pura verdade, eu acho que foi um momento para todas as áreas, logicamente, né? Mas eu acho que na área do ensino a gente teve realmente que se redescobrir, né? Eu vi muitas... Uma formatação até de reaprendizagem. As pessoas, às vezes, que não eram tão familiarizadas com o mundo digital, aprendendo com os filhos, com os netos, com pessoas mais jovens, que normalmente são os alunos, como utilizar esses meios para propagar o seu conhecimento. Né? Tentem viver uma inversão de conhecimento. São os alunos falando o seguinte, os alunos dando ferramenta, eu te ensino a me ensinar. Né? Então, acho que a gente teve na parte de docência esse universo. E o que é muito legal, Cata, porque você viveu aí os dois mundos, né? O mundo da docência, da universidade, né? E é o que você falou, a odontologia é algo muito prático e adaptar isso ao mundo online é um desafio. A cada dia eu imagino que deva ser um desafio cada vez maior para você. E o outro universo, numa clínica que você estava num processo novo, né? 2 anos e meio para uma clínica, eu acho que é um tempo ainda bastante novo. E aí você, por conta da realidade, tem que fazer uma adaptação, né, de isolamento, né? Como é que foi e como é que está? Fala um pouco da história de quando começou. Aí acho que o lockdown aí na Espanha aconteceu... 13 de março. 13 de março, né? Perfeito. E a reabertura foi quando? Olha, Bruno, a abertura é muito parcial, variável. Né? É uma coisa bastante fechada. Todas as clínicas foram obrigadas a se manter fechadas até o dia 4 de maio, certo? Sim. Mas até hoje existem clínicas odontológicas que estão fechadas. Uhum. Porque a clínica odontológica, como na Europa em geral, não só na Espanha, aqui as cargas tributárias sobre um funcionário é muito alta. Então, clínicas pequenas como a minha, aqui no Brasil é um pouco difícil de poder imaginar isso. Mas aqui, uma clínica pequena como a minha, que simplesmente funciona eu e o meu higienista. Meu higienista é quase tudo para mim. Ele é meu recepcionista, ele é meu gerente, ele é quem cuida da esterilização, ele que compra das compras, ele que recebe. Sabe, ele é uma pessoa multifuncionária. No Brasil, a gente tem muitos funcionários. Então, quando a clínica é pequenininha, como é no meu caso, é uma clínica de bairro, é uma clínica onde eu sou a única clínica de todo o meu bairro.
Então, o fato até que minha clínica, o nome da minha clínica é o nome do bairro onde eu trabalho, onde eu vivo. De fato, eu vivo aqui nesse bairro. Então, é assim, eu vou andando e vou cumprimentando meus pacientes pela rua, e todo mundo sabe que eu moro nessa casa. É meio que fosse um interiorzinho, bem interiorzinhozinho mesmo, sabe? Como se a gente estivesse falando de Itacaré. Eu sou de Ilhéus, então vamos usar Itacaré como exemplo. Uhum. Então, é uma clínica que foi fácil remontar, porque sou eu e ele. Então, eu só tenho que trabalhar para pagar minhas contas e a dele. Então, eu remontei dia 4 de maio, eu voltei a abrir, porque minha estrutura é uma estrutura leve. É uma estrutura que funciona de uma soltura muito grande. Eu tenho amigas que ela tem, pois, 7 dentistas trabalhando com ela. Isso é uma situação que, para 7 dentistas trabalharem, a gente está falando de pelo menos 8 higienistas. Então, a gente está falando de um orçamento mensual de salários e de gastos muito pesado. Então, para essas pessoas, muitas não abriram. Por quê? Você não pode, o ERTE, que é quando o governo, existe um expediente que ele abre, que você pode solicitar para você fechar a sua empresa e deixar os seus funcionários como se fossem suspenso. É uma maneira que as empresas, não só as clínicas odontológicas, mas todas as empresas, ela abre esse expediente dizendo: eu não posso trabalhar porque algo me impede de trabalhar. No caso do coronavírus, o governo disse: vocês estão fechados, estão em estado de alerta. Então, se eu estou em estado de alerta, eu não posso trabalhar. Então, o que faz esse expediente? Faz com que o governo assuma os gastos dos seus trabalhadores, porque a empresa não paga os seus trabalhadores, não é porque eu não quero pagar meus trabalhadores, é porque eu estou impedida de trabalhar. Perfeito. Então, uma empresa que tem uma empresa como a minha, que é o meu salário e o salário do meu higienista, eu volto a trabalhar e eu remonto rapidamente. Mas uma empresa que tem, imagine um Corte Inglês, que vamos dizer que pode ter 500 trabalhadores. Para ela remontar isso é muito difícil. Então, eles tiveram que ir abrindo muito pouco a pouco, porque eles só podem abrir quando eles podem gerar essa faturação, né, no final do mês, para poder pagar todo mundo. Então, e fora a logística de funcionamento também, né, exato, Cata? Porque exato. Uma coisa é um paciente isso a gente ainda vai chegar lá. Então, existem clínicas, como no caso da minha, que abriram dia 4 de maio, eu estou aberta desde o dia 4 de maio, e existem clínicas que estão abrindo agora. Por quê? Porque no dia 4 de maio, quando eles disseram, vocês podem abrir, era fase 0. Fase 0, o que quer dizer? Você não pode ter mais do que um paciente por vez. Você não pode atender mais do que não sei quantos pacientes ao dia. Você só pode atender esses tratamentos. Você não pode fazer uma série de restrições que você não poderia fazer. Então, para você manter essa estrutura, era melhor você se manter fechado. A fase 0 já permitia, nesse caso aí, o atendimento eletivo, no caso, não é isso? Já estava liberado para... Já poderia atender certos tratamentos eletivos, não todos. Por exemplo, estética não se poderia fazer. Entendi. Mas eu poderia fazer uma cárie, por exemplo, uma restauração. Sim, perfeito. Porque antes da fase 0, antes da reabertura, só poderia fazer urgência. E urgência. Que era extrações de dente e abertura de condutos. Isso quer dizer que você não poderia nem terminar um tratamento de condutos. Ou seja, uma endodôncia completa não se poderia terminar. Você abre para colocar o hidróxido de cálcio para que o paciente possa suportar com toma de antibiótico ou alguma coisa, para que ele aguente. Mas isso não quer dizer que você poderia abrir para poder fazer um tratamento. Você não poderia ver esse paciente várias vezes. Você poderia atender ele uma única vez. Perfeito. Então, é urgência. Você abre, vê esse paciente, soluciona a dor e pronto. Ou seja, do dia 13 de março até o dia 4 de maio, você só poderia atender urgência e urgência. Morte.
Exatamente. A Urgência, partir do que o dia paciente está 4, morrendo. urgência assim, ó, não tem jeito, é muita dor ou a urgência que realmente fosse muito, né, com E muita se tratava necessidade. do alívio da dor. Eles falavam muito. Agora, isso era um problema para o dentista. Porque durante o início, isso não homologou, não classificou o dentista como estava totalmente fechado. Então, houve um processo, inclusive, de aceitação do governo de dar a gente o direito ao ERT. Perfeito. Porque a gente não estava proibido a fechar. Mas a gente teve... Aqui tem um conselho daqui é bastante forte, bastante organizado, e eles entraram e falaram, você está certo, governo, vocês não deixam a gente trabalhar como deve, então vocês vão ter que aceitar que as clínicas odontológicas também solicitem o ERT. Porque senão é inviável vai causar falência geral. Então, Perfeito. foi um Perfeito. Ou processo seja, de acertar. isso eu acho que aconteceu. Aqui também aconteceu com a gente, né? Na odontologia, particularmente, né? De clínicas, tive uma dificuldade muito grande de se encaixar, né? Então, De eu se acho que foi uma encaixar. realidade, né? Eu acho que isso aí aconteceu realmente. Então, perfeito. Aí você começou no dia 4, foi liberado para alguns atendimentos, no caso, eletivos, né? E alguns atendimentos, já com um processo de urgência podendo ser terminado, né? Esse foi a fase Exato. 0 do dia 4, né? Exato. E aí, a partir eu não me lembro agora, a partir do 1 já começou o tratamento normal. Agora, qual é o tratamento normal? Existiu, antes do dia 4, o conselho daqui, ele obrigou, não. Praticamente obrigou. Vou dizer, eles não gostam que a gente use a palavra obrigou, mas foi um pouco obrigado. Eles ofereceram a maneira mais educada de dizer um Educar e curso falar, perfeito, se obrigatório oferecer. Ofereceram com a arma na cabeça, né? um curso obrigatório de como reabrir pós a pandemia. Então, com esse curso, você ganhava um certificado, era um curso de 4 horas e tinha uma prova no final desse curso que era relativamente fácil. Você assistia com atenção e eu acho até que eu mandei para alguns amigos no Brasil o PowerPoint, muito fácil, muito simples e muito parecido com o sistema do Brasil. Muito parecido com o Perfeito. sistema que o Croba organizou também. Tudo é muito, hoje em dia, tudo muito globalizado, né? Não existe Sim, grandes perfeito. diferenças entre uma coisa e outra. Sim, perfeito. Onde se explicava como fazer um novo protocolo de higienização, um novo protocolo de chegada de paciente, o álcool gel, a pantalha, né? A pantalha de proteção. Aqui chama Face Shield. Nome chique e retado. Face Shield. Sim, em inglês, exato. O Face Shield, as capas de proteção. Por exemplo, agora o número de pacientes foi reduzido, porque não pode ter na recepção mais do que 2 pacientes de famílias diferentes. Existe uma série de protocolos de higiene que foram estabelecidos para você ganhar esse certificado e poder atender. Perfeito, perfeito. Massa, massa. E aí você começou, na verdade, a ter a possibilidade de começar, né? E aí Exato. Você falou que agora vocês estão entrando na fase 3, é isso? Isso, praticamente o que se disse é que agora a gente já pode ir de uma cidade para outra. Que antes não podia. Como assim? Para ontem, ser atendido, é isso? Não, em termos de odontologia, a gente já pode fazer tudo. Tudo, liberado. Você fala em termos geral, liberado, né? A fase 3, praticamente agora, é uma questão mais social. De uso público da cidade. Perfeito. Agora, perfeito. Porque até a fase 2 existiam... Você poderia ir de uma cidade para outra dentro, se elas estavam na mesma fase. Porque, claro, as fases não são pela Espanha. A fase é pela cidade, pela província. Então, Valência estava na fase 1, mas outra cidade, Dénia, poderia estar na fase 2 porque ela estava menos contaminada. Sim, perfeito. Então, por exemplo, Madrid e Barcelona são as cidades que sempre irão mais atrasadas, porque como são os centros da Espanha,
são centros com maiores número de pessoas e onde tiveram maior número de casos, maior número de mortes e sofreram maiores consequências, eles vão sempre um passo atrás. Maravilha. Maravilha, Porque eles não perfeito, realmente, perfeito. é muito mais pelo número de pessoas, né? Realmente é um número que nem se compara ao número do Brasil. A gente falar de população Espanha, Brasil, é simplesmente... A diferença é muito grande, né? É muito grande. Aqui, a maior cidade da Espanha não chega a 1,5 milhão de habitantes, que é Madrid. Perfeito, É uma perfeito. cidade que para o Brasil é relativamente pequena. Uhum, perfeito, verdade. Fato. Fato. Né? 1,5 milhão E tem mais de de 10 cidades no habitantes Brasil com no maior. Brasil, quase poucas capitais não têm 1 milhão. É verdade, fato, fato, verdade. É uma diferença muito grande. Em relação a muitas coisas também de costumes, de aglomeração, de certa forma também, né, Cato? Eu acho que a gente tem, querendo ou não, de certa forma, algumas diferenças que, lógico, que funciona num país, não necessariamente vai funcionar em outro, né? Cultura, né? Algumas coisas que realmente fazem muita diferença, né? Mas eu E acho não, a que gente não pode comparar. Assim, muitas vezes me perguntam e eu digo, eu sigo o que eu estou vivendo aqui, eu tenho que seguir o que se manda aqui. Mas perfeito. existe uma diferença muito grande entre Brasil e Espanha. Brasil são 200 milhões e é um povo que é muito carinhoso. Ele precisa falar, e precisa contar, e precisa sair. E é uma questão que a gente não pode evitar. É Sim, uma questão que a perfeito. gente não pode lutar contra e que não é nem certo nem errado. Perfeito. Aqui a gente poderia comparar que na Alemanha se seguiu muito melhor as regras do que na Espanha. Claro, porque eles desde sempre não têm a necessidade que o espanhol tem de sair. Uhum, Não perfeito. existe essa necessidade de um alemão, e eu sei porque meu irmão viveu 3 anos na Alemanha, e ele sempre dizia, o alemão ele vive bem sem amigos no sentido de ele ter uma vida muito mais tranquila. O espanhol tem uma cultura do tapeu, de sair, de estar na rua, de comer a batata brava dele, de tomar a cervejinha dele, né? E o Mediterrâneo, a cultura mediterrânea, tem a necessidade de sair. E ele sofreu muito, muito de dizer ao espanhol, fique em casa. As pessoas Perfeito. aqui passaram muito mal e estão ainda com muito medo. Perfeito. E, Perfeito. comparando o Brasil mais, né? Porque a gente ainda é É, muito mais sangue quente do que é aqui. isso. Eu falo que até no cumprimento, né? Como tem sido difícil, né? A cada dia você encontrar uma pessoa, né? Diante de uma realidade e ter que dar um tchauzinho de longe e bater no máximo um cotovelo com um ao outro, né? Isso para a gente brasileiro que é mais caloroso, que a gente é do toque, do tato, do abraço, isso é muito difícil, né? Para outras culturas que isso é o normal, o japonês se cumprimenta abaixando a cabeça, né? Então, ele continua se cumprimentando da mesma forma. Para a gente, quanto mais caloroso esse processo, mais difícil, logicamente. A gente sabe que não é É mais uma difícil. fase fácil, né? Então, a gente tem visto agora recente que voltaram o funcionamento das clínicas e os profissionais que estão voltando, a gente está no mesmo processo, né? Algumas pessoas estão voltando, outros estão optando em esperar mais um pouco, né? Mas já está liberado para a volta aos atendimentos, inclusive dos eletivos. Mas o que a gente sente as pessoas mais falarem esse distanciamento obrigatório nesse momento, né? Que é difícil. Você vê as pessoas com máscara, você vê uma outra realidade que no passado para a gente, né, parecia falta de empatia, de simpatia, de lidar com pessoas, e isso não tem sido fácil, né? Então acho que readaptar-se a isso vai ser nosso grande desafio, né, Cato? Eu acho que é, essa Para mim, eu que sou abraçona e beijocona, é né, difícil isso aqui a moda é tocar o cotovelo. Eu não consigo tocar perfeito. cotovelo. Eu digo, não, pelo amor de Deus, eu prefiro morrer. Se é para viver assim, me mate. É difícil, é difícil, é difícil. Imagina para. E aí, agora, na verdade, como é que estão aí? No caso, as crianças, como é que está a questão de escola, de funcionamento do comércio? Já está liberado o funcionamento geral? Como é que anda aí essa questão? Não, não. As escolas serão os últimos a voltar ao funcionamento normal. As escolas voltarão, porque aqui a gente está no verão agora, né?
Então, agora as crianças entram... Essa semana entram de férias. Sexta-feira, meus filhos entram de férias. Meus filhos e todas as outras crianças. E estão em casa desde o dia 13 de março. E eles terminaram as formações de maneira online. Teve um processo bastante complicado, porque nem todas as famílias... porque tem esse processo, né, para que a educação seja online, as famílias têm que estar preparadas. Não é tão simples que todas as famílias tenham 2 ou 3 computadores em casa e tenham iPads. Então, o pai está trabalhando e o filho está estudando e o irmão está tendo aula. Assim, nem todas Aí, as por famílias... exemplo, vocês são 5, né? Somos Vocês 5. são 5. Por sorte, como o Fábio é o tecnológico aqui, a gente tem 3 iPads e 2 computadores. Então, a gente tinha. Mas na escola pública, eu tenho amigas que são professoras de escola pública, houve uma distribuição do governo de iPads e computadores para as famílias mais desfavorecidas, para poder chegar à educação nessas famílias. E muitas plataformas foram adaptadas aos celulares para que os pais pudessem aceder à educação. Muitas das escolas públicas foram dadas com o Zoom, que é um sistema de comunicação, de videochamada do Google, para que as pessoas pudessem aceder através do celular, porque não tinha um computador em casa. E estamos falando de um país relativamente rico. No Brasil, a gente está vivendo... Então, existe uma preocupação social hoje de uma diferença que aqui na Espanha não tinha tanto, mas uma diferença social de conhecimento que se vai gerar por conta dessa situação, que umas crianças mais privilegiadas tinham mais recursos em casa, de ter computador, de ter uma tablet, de ter um iPad, e outras famílias que só tem um computador e o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e a criança tem que ir para a escola. Perfeito. Então, é uma coisa delicada, social, que nos preocupa muito aqui na Espanha. Imagino que no Brasil todas as pessoas de famílias estejam na mesma preocupação, porque a gente não quer uma sociedade desigual no sentido de educação, porque é um problema se a gente não tem esse equilíbrio, né? Perfeito. Então, mas as escolas, normal, deveríamos, sim, vamos cruzar todos os dedos e dos pés e das mãos, em setembro voltar. Aí culminou, de certa forma, com o final agora que seriam as férias, então vai se aproveitar esse momento para fazer uma reorganização e se tudo der certo, em setembro, porque o ano letivo aí começa em setembro, então, de certa forma, foi um facilitador, né? Para ter esse momento, né? Cá, tem uma dúvida que já perguntaram aqui, acho que muita gente tem dúvida, né? E eu acho que em relação à clínica, acima de tudo, como é, assim, nesse retorno, né? Muitas pessoas estão com muita insegurança desse momento que a gente está passando agora, né? E a gente teve a oportunidade de conversar com a Laura Campos, lá da Itália, né? Conversamos semana passada com a doutora Vitória, lá da Inglaterra, e uma das preocupações da grande maioria de profissionais é como é que andam os pacientes, porque a gente passa muito tempo, logicamente, por conta disso, sem estar atendendo, atuando, e a dúvida é, os pacientes, nesse retorno, como é que está acontecendo na sua realidade? E a gente viu realidades até diferentes em relação a isso. A gente queria ver um pouco a sua experiência aí na Espanha com a sua volta. Minha. Sim, certo? Sua. Exatamente. O que é diferente é o que ela falou. Por exemplo, a Laura, Cata, que a gente conversou, ela já tem uma clínica em Roma, em Itália, que são 10 consultórios. É uma clínica de estrutura maior, logicamente. Muito grande. 10 profissionais atendendo ao mesmo tempo. Então, é uma realidade que é a realidade de uma clínica com um consultório. Não. Minha clínica, graças a Deus, Bruno, ela não sofreu. Por conta que é uma estrutura que as pessoas vêm me ver a mim. Sabe? As pessoas não vão para minha clínica porque eles querem ver Cata. Então, o meu ponto forte que as pessoas... Qual é
é o meu diferencial. Meu diferencial eu trato com o meu paciente. Eu sou muito, muito família. Então, eu trabalho, eu e o meu higienista, tem uma ortodoncista comigo, e eu faço reuniões mensuais com eles. Eu ofereço um café da manhã para poder sempre a gente estar coordenando os casos. E eu sempre bato na tecla que o paciente vem ver o ser humano. Porque se ele quiser uma referência, ele vai para Madrid, ele vai para Barcelona, ele vai para Milão, ele vai para onde for. Quem ele quer ser tratado com carinho, ele quer ser especial. Então, como o meu paciente, ele vem para mim porque ele sabe que quando eu tô com ele, ele se sente especial, ele se sente cuidado, porque eu conheço todos eles pelo nome, conheço o nome dos filhos, aonde estudam, onde vão, onde, sabe? Então, eu tento forçar essa intimidade com meus pacientes, eu tenho cuidado de conhecê-los profundamente a meus pacientes. Todos eles... Ô, Carlos, deixa eu interromper só um segundinho aqui, que estão perguntando. Gente, quem está no Encantadores aqui, vai lá para o Bruno Trevisan Rosa, que a doutora Catarina está lá, tá? Tem algumas pessoas perguntando, a Cristina está perguntando aqui, porque ela só consegue aparecer em um aparelho aqui. Então, a gente está no Bruno Trevisan Rosa, consegue ver a Catarina e a mim, o que é muito melhor do que ver só a minha aqui no Encantadores, tá? Então, só é para entrar lá no Bruno Trevisan Rosa e entrar na live que está aparecendo lá, tá bom, Cristina? Porque eu estou vendo que está perguntando aqui algumas pessoas que estão entrando. Tamo lá, eu coloquei aqui no fixo para fazer, mas algumas pessoas estão com dúvida. Bruno Trevisan Rosa, só entrar lá e acompanhar a doutora Catarina também lá, tá? Desculpa, Cata, é só porque tinha umas pessoas perguntando aqui. Pode continuar, perdão. Então, o paciente, ele vem para mim e ele confia em mim. Então, claro que a gente, para poder, eu tento, como eu falo com o meu paciente, eu procuro sempre tranquilizar eles de, olha, a gente sempre tratou com o máximo de higiene, agora a gente mudou essas pequenas coisas para cuidar da sua segurança, da nossa segurança, da segurança de Afonso. E quando alguém me pergunta, Cata, e isso? Eu falo assim, olha, eu não quero ficar dodói, porque afinal de contas eu tenho 3 filhos em casa, eu não posso levar a doença para minha casa, porque eu tenho responsabilidade com o Afonso, que é meu higienista, que também tem 2 filhos. Então, a gente vai tentando essa conversa muito franca com o paciente e, graças a Deus, o meu paciente, eu vou tirando o medo. Em uma estrutura maior, não sei como é que as pessoas podem estar realmente gestionando isso, né? Porque Perfeito. eu acredito muito no olho, do falar, do estar com o paciente. Perfeito. Você mudou alguma logística para falar com eles nesse período? Você criou alguma estratégia diferente para se comunicar com eles? O que você fez exatamente? Porque acontece, o que eu vejo, na verdade, Cata, é muito paciente, muito inseguro. Logicamente, como você falou, a sua relação é muito pessoal, né? A pessoa te procura no seu consultório. Então, ele tem uma confiança muito grande. Mas, por mais que exista uma confiança, existe uma insegurança, né, de sair na rua, de às vezes, descer no portão dele, pegar no portão e ser contaminado. Eu acho, Bruno, que isso é uma questão de você passar. Por exemplo, o paciente, ele, durante o período que eu não estava atendendo, né? Ligava para a clínica, se transferia para o meu celular. Perfeito. Então, o meu paciente sempre, mesmo que não fosse meu paciente no momento, o paciente que ligou para a clínica, pela primeira vez, ele era atendido. Ele nunca encontrou um aparelho para ele deixar uma mensagem. E eu falava, não, sou eu a dentista, sou eu, Cata. Sabe? É o que você falou, você acabou de falar. Eu falei assim, não precisa me chamar de doutora, não. Sou eu, Cata. O que você tem? Você tá com dor? Vamos solucionar a sua dor. E eu dizia, olha, o seu caso não é urgência, eu não posso te atender porque agora estamos no estado de alerta e o governo não deixa. Mas eu anoto seu telefone e eu te ligo. E eu faço questão de, quando eu voltei, eu liguei pessoalmente para todos os pacientes. Olha, a gente já voltou. O que você está sentindo? Lembra que você estava com dor? Essa dor já acabou? Quer vir? Quer que eu te ajude? Sabe? Dá importância, porque o paciente, no momento, isso é a minha experiência.
né? Eu não sou... Mas o que que eu vejo? Por que que minha clínica, graças a Deus, nunca ficou um dia sem estar com minha agenda cheia? Porque eu passo a segurança para ele que, para mim, ele é minha prioridade. E você falou algo fantástico, Cata, aí, que é exatamente atendimento. A gente tem que pensar, e a gente é acostumado, às vezes, como profissional de saúde, de atuar como paciente, de achar que o atendimento é a hora da execução. Atendimento é atender ao próximo. E como você cria um vínculo de atendimento via telefone, no primeiro momento, você atende a todos, isso faz, logicamente, com que você crie um vínculo com aquelas pessoas e o atendimento começa a partir dali, né? A gente dá uma satisfação, o porquê não está aberto. Eu estava falando, Cata, uma coisa em relação quando as clínicas foram fechadas, eu falei, aqueles que tiverem mais engajamento e contato com os pacientes, procurando saber como eles estão nesse momento, vão ser os que vão voltar com mais força posteriormente. Porque depois que você reabriu, entrar em contato com os pacientes, é meio comercial, né? Quando ele te procurou no momento que ele precisava e ele não te encontrou, e te encontrar não significa que você vai atendê-lo, você vai muitas vezes esclarecer uma dúvida ou encaminhar ele para um serviço devido em qualquer problema que ele possa ter. Eu acho que as pessoas que agiram dessa forma, né, vão ter mais facilidade no momento do retorno, porque esse paciente vai ter a confiança. Eu tenho uma coisa até para te agradecer publicamente, viu, Cata? Porque eu acho que tudo isso que você falou, na verdade, pode ser comprovado, porque eu tive essa experiência com você na minha família, né? Para quem não sabe, minha mãe e minha irmã moram na Espanha, né? Que faz parte aí Cata faz parte da família lá. E minha mãe teve um acidente agora nesse período, né? Na véspera dessa pandemia. E ela, né? Ela caiu e logicamente teve uma fratura no dente e tal. E quem foi a pessoa que... E você falou algo, Cata, eu sempre gosto de falar o seguinte: muitos dentistas tratam dentes, né? Mas se a gente não buscar, acima do tratar, cuidar de pessoas, a gente vai ser apenas um técnico naquilo que a gente foi preparado para fazer. E você, na verdade, foi um sinônimo porque você cuidou de minha mãe, né? No momento que ela teve o acidente, diante de tudo que aconteceu. Mínimo que eu podia fazer era minha tia, é a avó de meus filhos. Meus filhos chamam ela de assim, voada. E o cuidado, né? E o cuidado, eu acho que essa é a palavra de Cata, né? O cuidado que ela tem com os pacientes, que eu tenho certeza, porque minha mãe Cata para baixo para cima, é a pessoa que ela confia em fazer tudo, é mais do que o dente que ela estava preocupada. Cata estava preocupada com toda a saúde dela e, logicamente, se preocupou. Eu falo sempre essa palavra, né? Se preocupar é ocupar previamente de algo que possa acontecer. A gente faz isso com aquelas pessoas que a gente ama e com aqueles que a gente busca cuidar. Então, você não trata pacientes, você cuida de pessoas e também trata os pacientes. Então, eu tenho muita gratidão e me sinto muito confortável, né, de ter alguém como você cuidando, né, de minha mãe, de minha irmã, de meus sobrinhos, de todos, na verdade, que te cercam. Então, eu vivenciei isso e isso pode ser comprovado, tenho certeza aqui que eu tenho que minha mãe e minha família acima de tudo, tem muita gratidão por tudo que você tem feito acima de tudo aí por eles, viu, Cata? Muito obrigado acima de tudo. Nada. Para mim é um prazer, Bruno, um prazer muito grande. E você sabe disso. Bia é a madrinha de minha Letícia. Perfeito. E Jorge também, um carinho muito grande por vocês todos e sempre. Eu acho que nós, quem não gosta de pessoas, cuida de papel, né? Exatamente. Se a gente está aqui é porque a gente gosta de gente. E a minha primeira paixão é pessoas. Eu adoro pessoas. Eu acho o ser humano o melhor de tudo. Eu adoro conversar, eu adoro estar com pessoas, eu adoro conhecer pessoas, sou curiosa para saber o que as pessoas fazem e o que elas estão fazendo. Não é só o dente que me interessa. Me interessa que a pessoa sorria. E ela sorri bem, e sorri feliz e se sentir bem. Senão a gente vai e cuida de papel, né? E vai fazer outra coisa. Tem tanta coisa no mundo para fazer. Perfeito. Perfeito. Eu acho que na odontologia, né, e qualquer profissional de saúde, aquele que não busca e não gosta de interagir com pessoas está no caminho errado, né? Gostar de gente, eu falo sempre o seguinte: primeira coisa que a gente precisa ter na saúde é
amar pessoas. Quem não ama pessoas tem outros caminhos mais fáceis. Tem que amar gente, tem que gostar de gente, porque É verdade. as pessoas chegam com problemas para serem tratados e elas têm que sair cuidadas, né? Isso que tem que ser a filosofia da gente, porque as pessoas, quantos pacientes, na verdade, não chegam para a gente, eles não querem, eles querem conversar, se abrir, ouvir, falar, trazer as notícias, interagir com essas pessoas. Eu acho que faz um bem danado, não só para a gente, para eles, como para a gente também que executa. E a Cata é craque nisso, Cata. Isso é o mais fantástico. E assim, falo e digo que sou prova viva aí do cuidado que ela tem com todos que nos cercam aí. E tem uma família fantástica. Fábio está aí presente também, que é outro amor de pessoa aí que cuida de gente pra caramba. E eu acho que tem várias pessoas que estão aqui que já foram cuidadas de certa forma aí pelos dois. Eu tenho certeza que concordam comigo. Pois Cata, nada. Cata, primeira coisa, antes que a gente tem um Instagram meio rigoroso aqui com o tempo, né? Para dar tempo da gente se despedir com tranquilidade. Dá 1 hora ele cai a live. Então eu queria de antemão, em primeiro lugar, já te agradecer, né, pela sua paciência. A hora, gente, você imagina que a Cata, mãe de 3 filhos, trabalhando, voltando para a clínica, ela está se dispondo aqui a falar com a gente. Tá 4 horas a mais aí, né, Cata? 4 horas a mais lá, né? 5. Aqui é quase 5 1 da horas. manhã. 1 da manhã, ou seja, né? E ela fazendo isso com esse sorriso aí, trazendo tanta coisa positiva. Queria de antemão, Cata, te agradecer por estar Agradeço trazendo a essa você pela experiência. paciência e obrigada por me guiar. Se não fosse outra pessoa, eu não faria, porque eu sabia que eu ia me meter. Não, você deu Não, show. eu confio muito em você e muito obrigada por me ajudar a me sentir à vontade e me sentir bem com um bate-papo, como se a gente estivesse aqui em casa. Muita saudade daí, muita saudade de Salvador, muita saudade de escutar esse sotaque baiano e voltar para minha casa. Em breve, em breve, em breve, eu acho que isso vai acontecer. Em breve, espero estar aí para a gente fazer aquela reunião de sempre. E espero você estar aqui também para a gente poder se encontrar nos dois Exato. lugares. Eu acho que... E Vamos sim, a gente vai se encontrar para comer o acarajé com Coca-Cola. E coisa Em boa. breve. Em breve, em breve. Cata, mais uma vez, muito Obrigada, obrigado. viu, Tá? Bruno? Um beijo gigante, muita sorte. E tudo passa, e em breve a normalidade vai ser um pouco diferente, mas vai ser para melhor. Tudo acontece por algo e eu acredito que todo mundo está aprendendo de uma certa maneira com essa situação. Sem dúvida, acho que voltaremos mais fortalecidos. E isso que é o que mais importa, né? Vem de dentro de se importar. Cata, em primeiro lugar, queria dizer para o pessoal que acompanhou, muita gente, muito obrigado por todo mundo. Vamos deixar gravado aqui no IGTV, tá, Cata? Se as pessoas também que quiserem assistir posteriormente, vai ficar aqui, porque eu acho que toda essa empatia em pessoa precisa ser propagado cada vez mais. E, mais uma vez, agradecer a todos que participaram. E lembrar também, gente, vamos estar fazendo aí, quem quiser, no próprio link aí da bio, vamos estar fazendo um meeting, Cata. Até convido você e as pessoas que tiverem acesso aí, vamos fazer um meeting de 3 dias, no dia 30, dia 1º e dia 2. Como a gente vai chamar Meeting Renovate, que a gente vai trazer referências na renovação clínica, renovação de gestão e renovação digital aí, que eu acho que são 3 pilares que a gente precisa reestruturar na nossa clínica e vão ter aí mais de 10 participantes aí. Queria convidar você e a todos que quiserem participar, tá bom? Muito obrigada. Gratuito e online. Muito bem. Um beijo grande. Obrigado, meu amor. Beijo grande aí, beijo em todo mundo. Em breve nos vemos, tá? Joia. Amém. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.